Vamos, Brasil. Agora eu vou esclarecer todas as dúvidas da Gisele, viu, gente? A gente tá sentadinha aqui assistindo do lado. Ela tá na dúvida. Quando começamos o programa, que ela soube que esses dois maravilhosos estariam aqui. Doutor Jamal Azan, que é o otorrinolaringologista. O Leandro Hirosako Hoshiro, cirurgião plástico. Bem-vindos os dois, tá? Obrigado. Que honra estar aqui, Dani. E honra minha de saber que a gente tem um casamento, a junção perfeita de profissões aqui. Dois profissionais que conseguem ajudar, né? Vamos, digamos assim, ajudar e realizar o sonho de tantas pessoas, né? Que é uma respiração perfeita, quando a gente fala, e a parte da estética. Meninos, sejam bem-vindos. Gisele, vou fazer só uma questão. Gisele ficou desesperada quando ela descobriu que a entrada o nariz dela, de um ladinho, é meio diferente do outro. Isso. Né? Vamos Mas ver. na estética. Depois nós vamos analisar. Vocês já viram a Gisele? Já vi. Eu queria só que você acalmasse a Gisele para mim. É tranquilo? Pode estar um problema que ela está meio sentindo a falta de ar, o psicológico dela é muito Com certeza. forte. Eu acho que é interessante a gente já até aproveitar o caso da Gisele e mostrar aqui na maquete. Olha que interessante. Quando a Gisele mostrou o nariz dela, ela falou, ó, tá torto aqui. Só que o nariz, ele é comprido. Ou seja, o nariz da ponta, onde ela falou que é torto aqui, mas da ponta até o fundo, pode ser que ela tenha algum outro desvio de septo, crescimento das carnes que a gente chama conchas nasais. Ou seja, é muito importante a pergunta da Gisele, porque nem sempre uma pequena tortuosidade externa é o suficiente para gerar um problema de entupimento. E às vezes ele é só um sinal de que tem mais coisa por trás. Então a avaliação ela tem que ser feita, claro, visualmente, externamente, mas por dentro também. Para avaliar, né? Leandro, bem-vindo também, tá? Tudo bem? Boa tarde. E a parte da estética, quando que hoje a gente consegue fazer uma cirurgia? Vou começar numa dúvida geral. Isso. Né? Que são duas profissões paralelas, mas que juntas conseguem fazer ao mesmo tempo um trabalho perfeito. É a correção, né? Tanto desvio de septo, que a gente vê muitas pessoas... Eu aproveitei que eu tenho um desvio de septo, consegui resolver, ao mesmo tempo dei uma retocada no nariz na parte estética. Quando, em todos os casos, pode ser feito isso ou não? Então, tem que ter o desejo do paciente, né? Não, esse Vamos dizer desejo assim. todo mundo tem. Nossa, meu Deus, todo mundo, eles ficam desesperados. Muita gente ouve falar, meu Deus, eu queria ter um desvio de septo para poder aproveitar e fazer. A parte estética, né, vamos dizer assim, a queixa do paciente tem que ser compatível. Então, a gente tem que avaliar o que o paciente se queixa, o que incomoda ele, desvio, a ponta muito gordinha, tem um calinho ou não tem, o dorso muito baixo. Tudo isso faz parte da avaliação e a gente vê se isso é compatível com a queixa do paciente. Tendo realmente uma coerência entre a queixa do paciente e o que ele apresenta de exame físico, aí sim está indicada a cirurgia estética do paciente. O sinergismo com a parte funcional é super importante, porque muitas vezes o septo que pode estar desviado, que vai causar na maior parte das vezes um desvio do nariz, a gente utiliza na maioria das vezes para poder melhorar a parte estética do nariz também. E consegue fazer na mesma cirurgia? Consegue fazer na mesma cirurgia, com certeza. Porque uma coisa Não, né, mas é uma pergunta muito relevante, porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Querem fazer ao mesmo tempo, né? Aproveitar. Até porque, vou colocar um adendo, que eu já, não é meu caso, mas que eu já escutei de muitas pessoas. E, infelizmente, os planos de saúde, mesmo planos, né, que pagam caríssimos aí, eles não pagam, né, nem o hospital, nem uma clínica, nem um hospital, a internação para fazer uma cirurgia estética, nada que é estético. Mas, se você tiver um desvio de septo e for fazer uma correção, né, você consegue aproveitar a correção e fazer a cirurgia, né? Aproveita também a internação, aproveita a maior parte do tempo de sala cirúrgica, ou seja, a cirurgia estética entra como um adicional e não como um custo exclusivo que a pessoa vai pagar. Ela não paga só para isso. Posso aproveitar e fazer um comentário aqui, que o doutor Leandro falou da questão do desejo, e eu acho que um momento muito importante para esclarecer a população, porque a gente vê pessoas que têm desejos que às vezes ele não consegue ou não é indicado. Porque antigamente, vocês lembram que nariz era carimbado, né? Eu falo, era o nariz, todo mundo era igualzinho, né, doutor Leandro? A pontinha para cima, abertinho aqui, todo mundo olhava, era o mesmo nariz. É igual as bocas hoje, né?
todo Isso, mundo aquele igual. lábio Chega um grandão. padrão, está padronizado, né? Doutor Leandro, como é a harmonização facial? O que o nariz se harmoniza? Como é que você enxerga Então, isso? Eu acho que é super legal. O nariz bonito, ele depende muito da face onde ele está inserida. Então, a gente tem que imaginar ele como se fosse a cereja do bolo. Ele tem que estar harmonizado, ele tem que estar em balanço com o resto da face. Você faz a medição assim? Para ver daqui, Com aqui, certeza. daqui, a altura, Avaliar o os que pega, terços da daqui, face, aqui, os daqui, quintos. aqui. Exatamente, já sabe Viu? tudo, né? isso Você é mesmo. assistente, você é assistente. A Nani sabe, Isso é super claro que importante. sabe. Por exemplo, um rosto mais masculino, um rosto de homem, né? A gente tende a fazer um nariz mais reto, um nariz mais empinado. Não tão empinado, não tão rodado como a gente fala. Né, que todo mundo Um quer. bonequinho. Por quê? Porque senão destoa muito do resto e isso acaba chamando a atenção negativamente, acaba estigmatizando o nariz. Vira o foco só pro nariz quando olha, né? E de maneira negativa. Negativa. Exato. E as mulheres ainda buscam aquele narizinho em pé, empinadinho. É o carimbo, né? É o carimbo, que eu acho que é super importante ter em mente que é necessário uma avaliação profissional de tal forma que o rosto, a pessoa vai ter uma mudança, sim. Mas se reconhecer depois no espelho, não é? Isso, ela tem que se reconhecer, mas como uma melhora e não como uma mudança, como se colocasse outro nariz. Mas outro dia eu vi uma foto, só um adendo, só foco nós dois aqui, nós três aqui. Uma foto de uma amiga minha outro dia que eu não reconheci. Então. Isso Eu não reconheci. é um perigo. É amiga minha. Ela fez perigo. tanta coisa, não tenho nada contra, viu, gente? Pode fazer, né, todos os procedimentos estéticos. Mas eu não reconhecia a minha amiga. Aí eu olhava assim, o nome era. Eu olhava a foto, não era. Nossa. Olhava. Eu falei, será que tá tendo algum aplicativo que transforma você em mais jovem? Por foto, por Na rede foto, social. na postagem, no feed dela. Mudou Eu fiquei muito, em choque. né? Nunca vou falar seu nome, amiga, mas eu não te reconheci. Então, isso é muito complicado quando entra, né? E eu acho importante essa pauta com vocês dois, porque, assim, as pessoas também têm que sair também só do estético, né? A busca só do estético. Porque eu já vi também muitos erros, viu? De pessoas buscando ficar só com o narizinho em pé e causar problema respiratório depois também, não é? Exatamente. Muitas vezes, para a gente entender... Fecha tanto o nariz, depois não consegue respirar direito. Exatamente. E às vezes a pessoa, Nani, tem um desvio leve. Às vezes é um desvio de septo leve, que não é um desvio tão importante. Mas a hora que você desce o dorso do nariz, a cavidade fica menor e aquele desvio que era leve passa a ser muito significativo e não é incomum que a pessoa respire razoavelmente bem, faz a estética nasal exclusiva e fica, então, com um problema obstrutivo. Qual que é feito primeiro? Olha, é um entrosamento em equipe, Só para né? as pessoas Eu e o esclarecer a Dr. dúvida. Leandro operamos juntos, aí geralmente ele inicia a cirurgia para fazer uma abertura e um descolamento, eu corrijo a parte do septo, a parte das conchas nasais, exatamente, as conchas nasais, tudo, e aí volta o Dr. Leandro também para a gente... Até essa imagem, né? Nós temos essa imagem que mostra o septo do nariz. Sim. E não é, como você falou, não é só o septo, tem essas carnes ao lado que chamam conchas nasais. É que fala carne esponjosa, o povo conhece carne assim. esponjosa é tudo que cresce no nariz. Mas assim, o povo só conhece esse nome, né? Mas tá ótimo, reconhecendo que é do nariz tá bom demais, né? Então, na próxima foto, a gente já vai ver como que um desvio... Vocês estão vendo no meio do nariz dele que tem um negócio torto? Então, isso vai prejudicar certamente. Adiantou a beleza do olhar aí, né? Não é? Próximo, a gente vai mostrar também uma tomografia com o meio do nariz, que é um septo reto. E na próxima, olha só o que acontece. Um negócio torto ali. Gente! Aí isso vai gerar uma obstrução muito grande. Então, a gente recomenda que todo mundo que vai fazer uma estética nasal faça uma tomografia ou uma nasofibroscopia, algum exame que avalie a cavidade nasal. Agora, já no próximo, olha que interessante, que agora o Dr. Leandro vai apresentar para nós como é feito esse trabalho. É possível prever? Existe programa? Como é que será funciona? Que joga no 3D lá? Já será dá uma, que joga? Isso é com ele, isso é com ele. Pelo menos para ter uma noção, doutor? A gente consegue trabalhar com simulações. Sim. Então, lógico, dentro da realidade, dentro da expectativa que é possível ser realizada, a gente faz simulações para a gente poder prever aonde a gente conseguiria chegar e se é aquilo que o paciente estava imaginando.
não é, a gente precisa proporcionar, trazer a realidade para o paciente e alinhar a expectativa que ele tem. Com isso, a gente consegue trabalhar a felicidade, vamos dizer, no final. Como vocês trabalham o nariz do oriental? Eu sou mãe de... Não é porque você é oriental, não, tá? Isso. Descendente, não. Eu sou mãe de duas mestiças, duas que orientais. legal. E a mais nova, ela reclama, né? Porque ela, principalmente com óculos, na hora de usar óculos, porque precisa daquela abinha para usar. Não tem apoio, Não isso tem. é verdade. A gente tem algumas características étnicas, dependendo. O asiático, por exemplo, ele é caracterizado por um dorso baixo. Então, geralmente, a parte de cartilagem do septo ela é pequena, o dorso é baixo, a pele na ponta é muito grossa, geralmente com pouca definição, né? A ponta mais, o pessoal costuma falar mais gordinha, mais batatinha. Então, a gente precisa de algumas estruturas para poder trazer um pouquinho mais de equilíbrio para ele, aumentando o dorso, afinando a ponta. Isso pode ser feito de várias maneiras, desde utilizando do septo que o Dr. Jamal retira para a gente durante a cirurgia, ou às vezes a gente pode precisar de um enxerto. O enxerto é um pedaço do próprio corpo, por exemplo, da cartilagem de costela. Então, a gente tira um fragmento de cartilagem de costela que não vai fazer falta para o paciente. Mas fica cicatriz? Fica com uma cicatriz. Em mulher, geralmente, a gente utiliza o suco mamário, fica bem escondido. Em homem é um pouquinho menor, uma cicatriz pequena, 2, 3 centímetros. Mas tem mais imagem, né? Pra gente ver, olha só, por exemplo, esse nariz masculino, né? Do lado Gente, que esquerdo. nariz, tá, coitado, era feio esse nariz, hein? Coitado. Não, é que a gente tem que falar a verdade, né? A pessoa tem que corrigir. Quando não está feliz, satisfeito, então, vocês conseguem trazer a autoestima de volta. Exato, é um paciente masculino. Sim. Já tinha tido várias fraturas, ele era um professor de algum... De luta, né? Isso, professor de luta, exatamente. E esse nariz era bem estigmatizado, né? Quebrado, a ponta para baixo, a falta de estrutura. E um paciente masculino igual ele, alto, forte, a gente deixou um nariz mais reto, mais bonito, combinando com o resto do rosto dele, vamos dizer assim. Você viu que a boca subiu também os lábios? Deu uma levantadinha no lábio. Ele já tinha o lábio bem curtinho. Você é muito observadora. Quando é feita uma cirurgia estética, claro, aqui numa simulação, né, computadorizada, a gente consegue prever as mudanças do rosto inteiro da pessoa, né? Sim. Então, você veja que sim, existe uma diferença de posicionamento de lábio, inclusive, né? E não é só o nariz é parte da harmonia que o rosto vai ser refeito, né? Acho que tem mais uma imagem, né? Vamos ver se todas. Tem. Opa, mesmo. Então, aqui, doutor Leandro, poderia comentar essa lateral que tem uma simulação de uma incisãozinha aqui do lado, doutor Leandro. Sim. Como é que funciona isso? É super normal, né? Outra característica do nariz asiático, às vezes o nariz negroide. A abinha teve um tempo que falou muito, essa base do nariz muito larga. Essa famosa alectomia, né? Que a gente consegue diminuir um pouquinho essa sobra de pele lateral da asa nasal com incisões bem escondidas. Isso a longo prazo fica muito... Mas aí também você tirou o osso também, né? Sim, é uma correção bastante ampla. É uma reformulação. Tanto que quando a gente comentou aqui da nossa proposta de discussão, né? É uma reabilitação estética e respiratória. Então, olha que bacana, você reabilita a parte estética da pessoa para o desejo dela, para a harmonização. A autoestima de volta e traz a saúde em primeiro lugar. E a parte respiratória. Por isso que a gente defende sempre que a cirurgia estética e a cirurgia respiratória sejam feitas em conjunção. Doutor Mal, você não acha que deveria passar primeiro por um otorrinolaringologista primeiro, antes de fazer qualquer cirurgia estética? Existem muitos profissionais... Você está vendo muito erro também, só de cirurgia estética, e depois pessoas que não tinham problema estão tendo problema respiratório. Isso é muito comum, por isso que a cirurgia combinada respiratória e estética, ela é fundamental. Agora, claro, existem profissionais habilitados, otorrinos, cirurgiões plásticos, mas eu acho sim muito importante, chama a atenção, toda cirurgia estética nasal precisa de uma avaliação respiratória, porque é melhor saber isso antes do que depois. Porque depois vai ter que fazer uma terceira cirurgia, depois vai fazer outra cirurgia. Explica aí, mostra aí onde faz a cirurgia corretiva, a estética e a de saúde. O septo do nariz, ele ficaria aqui em frente, né? Separando os dois lados do nariz. Ocorre que muitas pessoas, então, têm aqui uma giba, né, que a gente chama, que incomoda, ou um nariz que é torto, a gente chama de laterorrinia,
E, frequentemente, isso é acompanhado da tal carne esponjosa, que é o crescimento das conchas nasais ou da adenoide. E esse conjunto de teto do nariz e região interna do nariz, quando é corrigido separadamente, pode interferir um no outro. Então, o que nós recomendamos, como eu estava dizendo, é essa avaliação junto com essa avaliação. E eu acho que a integração das equipes é fundamental. Perfeito, né? E a recuperação? Não é tão difícil. Hoje em dia, a gente não pode comparar nem com 10 anos atrás, muito menos 20 anos atrás. Então, a gente sabe que a maioria das cirurgias são feitas sem a colocação do tampão, aquele negócio que incomodava muito. Todo mundo, né? O período de inchaço no rosto, doutor Leandro, da parte estética, quanto tempo você acha que a pessoa... A queixa mais comum dos pacientes no pós-operatório... É o roxo. É o roxo também, mas agora em menos. A gente consegue fazer algumas manobras para poder minimizar isso, mas é mais a obstrução nasal. Ela fica meio transitória mesmo. Eu falei que tá tendo pós-operatório imediato. Não, imediato. Mas isso é por inchaço. Não é uma sequela. Boca, é um inchaço, mas aí os curativos nasais que o médico otorrino vai fazendo melhoraram isso, sem vão dúvida. melhorando bastante. Isso. Agora, uma coisa interessante que o doutor Leandro falou também é o suporte pós-operatório, porque existem drenagens. Tudo, né? Como que você costuma recomendar? Hoje em dia, até o taping pós-operatório a gente está usando para a face. Isso melhora muito o edema. Taping? Meu bem, ele reduz o inchaço. É para a gente explicar. Tô ajudando, eu falei que eu estou trabalhando de assistente aqui, ó. Você é craquíssima. Eu tô falando que eu estou sendo auxiliar aqui de vocês dois, Mas ó. não tenha dúvida. O tape diz que é uma maravilha, isso é o que tem mais moderno hoje em dia, né? Coloca o tape e incha bem menos, não é isso? A gente tem verificado é um adesivo, né? É um adesivo elástico, vamos dizer assim, que ele fica aí no corpo aí uns 5 ou 7 dias, depende, você pode tomar banho com ele. Ele não costuma não sair muito precocemente, tá? Ele ajuda muito na questão da drenagem. Ele orienta a drenagem linfática do lugar operado para isso. E não só para o rosto, corpo, mama, abdômen, todos os lugares. E a gente tem verificado uma melhora assim, significativa do pós-operatório em relação ao edema. Muito. Doutor, tem uma curiosidade, uma pergunta minha pessoal, tá? Eu sei que não é bacana falar, mas eu estou vendo que tem tantos profissionais de outras áreas agora que estão fazendo a rinomodelação no nariz com produtos. Eu estou vendo pessoas que têm ficando meses, sei lá, com curativos, assim, para modelar o nariz. O que a Associação Brasileira de Medicina pensa sobre isso? Então, a rinomodelação, vamos dizer assim, com alguns produtos, geralmente ácido hialurônico, ela é feita, eu acredito que tem que ser feita por um profissional habilitado, né, experiente, que tenha conhecimento amplo da anatomia local, justamente para a gente poder evitar complicações, né? Eu acho perfeitamente factível, a indicação existe, mas tem que ser feita sempre com alguém habilitado. Então, acho que é o fundamental, o mais importante é isso, fazer com um profissional que esteja habilitado ao que está fazendo, a anatomia local e, possivelmente, tratar complicações. A gente não gosta de falar de complicações, mas se elas ocorrerem, eles têm que estar habilitados também a tratar essa complicação. É porque eu fico pensando assim, se eu vou fazer um nariz, a minha opinião pessoal, se eu quero fazer uma cirurgia no meu nariz, eu quero definitivo. Né? Porque se a gente faz alguma coisa para... Que a gente sabe que esses produtos, sei lá, dura 6 meses, dura 1 ano, né, 2 anos, e depois então tem que fazer tudo novamente, né? O cuidado só uma curiosidade. maior... Não, mas é uma curiosidade de muita relevância, porque é um cuidado muito importante, uma vez que as pessoas hoje procuram muito preço, né? Querem preço baixo, e aí acabam não entendendo quem é o profissional que está fazendo. Como o doutor Leandro disse, se durante o procedimento tiver uma complicação, quer dizer, quem é que vai acudir a pessoa? Então, não é um técnico, não é... Porque, assim, fazer o procedimento técnico em si, muitas vezes, eu posso ensinar você, posso ensinar... Mas vem aqui, fica aí 6 meses comigo, você vai aprender, mas isso não quer dizer que você pode fazer, mesmo porque os imprevistos existem. E a lei que regula o ato médico é uma lei muito restritiva. Então, é necessário que a população tome cuidado com o público leigo,
para que o profissional seja habilitado, é necessário que ele, se ele divulga a especialidade dele, veja bem, importante, eu divulgo, eu sou médico otorrinolaringologista. Se você entrar no site do Conselho Regional de Medicina, eu tenho um RQE, que é Registro de Qualificação de Especialista. Então, se a pessoa se intitula Divulga Especialista, é necessário que entre no site do Conselho Regional do Estado que a pessoa esteja. Sim. Se entrar no Conselho Regional de São Paulo, o Dr. Leandro é especialista em cirurgia plástica. Dr. Jamal, sou especialista em otorrino. Cuidado, porque as pessoas vendem barato e depois fica caro. Todo mundo pode fazer? Tem contraindicação? A rinomodelação ou a rinoplastia? Não, vamos voltar a nossa rinoplastia. A partir de que idade, doutor Leandro? Pode fazer. As adolescentes ficam muito querendo nesse momento, mas qual o momento que o corpo parou de crescer o que tinha que crescer, o que desenvolver e pode ser feito? Por volta dos 18, 20 anos, a gente já teve o crescimento facial completo. Né? 18 a 20? 18, 20 anos. Demora, a gente ser né? um pouquinho mais, né? Porque nesse meio tempo a face ainda está em desenvolvimento. Um pouquinho menos, mas uma base boa é 18 anos. 18 anos no mínimo. Uma coisa que a gente percebe bastante, né? Quando a gente trabalha o septo, que é um item que a gente utiliza muito na rinoplastia, ela deforma muito, ela entorta muito. Então, assim, algumas coisas a gente precisa tomar cuidado para poder indicar essa cirurgia. Então, tem que ser muito bem indicada, muito bem conversada. A paciente realmente tem que desejar essa alteração, ela tem que entender todas as implicações disso. Tá? Então, precisa ter uma maturidade junto com isso. Para fazer. E o nariz, quando faz uma cirurgia que pode ter queloide? E fica depois até dificulta a respiração. Isso dá para saber antes? É muito difícil, se a pessoa não tiver uma história muito bem mas se teve em alguma outra parte do corpo, você pode... mas não necessariamente vai ter no nariz. E o contrário, nunca teve no corpo, de repente pode ter no nariz. Sobre a cirurgia... porque eu já vi caso, eu conheço quem já, teve. sim. Queloide no nariz é um pouquinho de exceção. A gente tem mais queloide, geralmente no corpo humano, vamos dizer assim, para as pessoas que têm predisposição. Ou erro médico, então, que foi feita a cirurgia, que a pessoa passou a não respirar direito depois da cirurgia. Difícil. Com queloide. Deu problema no... Fez a cirurgia para fazer como é que a primeira que você falou, que a gente tá falando? A septoplastia, a parte funcional respiratória. Foi fazer essa cirurgia, aí fez a estética e deu errado e depois aí transformou todinho. É natural que, assim, a variação tão grande de resposta de cada paciente, isso existe. Mas o mais importante é que todo o procedimento seja feito, como o doutor Leandro disse, por profissional habilitado, em ambiente adequado, com um pós-operatório adequado, minucioso, para que a gente evite as catástrofes, o que não é impossível, mas existe. Só uma questão adicionando, muitas vezes tem pessoas que precisam fazer a estética antes dos 18 anos, modelos, apresentadoras, enfim, atrizes. Aí pode ser feito com 16? Poderia, a gente avaliando e tendo realmente, conversando com o paciente, vendo que já teve o crescimento facial completo, com certeza a gente poderia avaliar caso a caso. Sempre lembrando que é possível que no futuro tenha que refazer isso. Um retoque. Maravilhosos. As redes sociais de vocês dois, como nós encontramos essa dupla perfeita? @doutor Jamal no Instagram ou jamal.com.br é o site de referência. O meu é drleandro_oshiro, Instagram, ou então drleandroshiro, Instagram? É o site? Exatamente. É o site. .com.br. Gratidão a vocês dois, viu? Voltem sempre, meninos. Muito obrigado. Obrigada, Foi uma honra estar com você. Honra minha de receber e esclarecer tantas dúvidas, viu? Obrigado. Agora eu vou fazer assim, olha, eu vou para o intervalo comercial porque eles vão dar uma examinada no nariz de Gisele, que não tem nada, mas ela inventou que tem. E aí depois eu aviso se tem e se não tem, viu, gente? Mas não tem nada. Imagina, linda desse jeito, abençoada por Deus, olha isso. Coisa bonita, meu Deus. A gente volta já, depois do intervalo.